Isso é um assunto muito delicado para muita gente, mas é um assunto necessário. Nós estamos recebendo a defensora pública, a doutora Ana Clara Castro, para falar da campanha nacional Meu Pai Tem Nome. No próximo mês será realizada em todo o país uma nova edição da campanha, que tem como objetivo incentivar o reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade. Só para você ter uma ideia, desde 2016, mais de 22 mil crianças, e aí quem está passando o teleprompter pode me ajudar para a gente continuar aqui, né, meu primo? Atençãozinha para a gente continuar. 22 mil crianças nascidas no Piauí foram registradas apenas com o nome da mãe, sem o reconhecimento da paternidade na certidão de nascimento. Somente nos primeiros 6 meses de 2025, dos 15.160 nascimentos ocorridos no estado, 858, o que corresponde a 5,65%, não tiveram o nome do pai incluído no registro civil. Com esse índice, o Piauí ocupa a segunda posição entre os estados do Nordeste, com maior percentual de registros incompletos, atrás apenas do Maranhão, que registra 8,62% de nascimentos sem o nome paterno. Doutora, obrigado pela presença. Prazer receber a senhora aqui. Agora, a gente conversava aqui antes enquanto a Érica falava, eu acho que todo mundo tem um maior ou menor grau de percepção que essa situação existe e é uma constante, ela é recorrente, mas eu acho que eu posso até dizer, quase todo mundo, se não for alguém que acompanha ou alguém que atua na área, não tem noção do grau de gravidade, né? Exatamente. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Agradeço o convite de podermos falar desse assunto tão importante, né? Então, muitas vezes a gente não tem noção da repercussão, né, que é o não registro do pai na certidão de nascimento da criança. E realmente os casos são alarmantes, né? Os números são alarmantes. E o fato é que isso acaba tolhendo a pessoa de um direito básico, que é o direito a saber a sua origem biológica. E não só isso, a partir disso, vários outros direitos acabam sendo tolhidos, que é o direito à pensão alimentícia, por exemplo, direitos sucessórios relativos à herança. Então, a repercussão de um não registro do pai na certidão é gigante, né? Acaba repercutindo em várias outras áreas da vida daquela pessoa, né? Doutora, eu estava quando nasceu a minha primeira filha, eu acho que foi no período em que, porque antigamente, quando o filho nascia, você podia registrar depois, né? Sim. Aí depois, aí em seguida tem que ser na maternidade ali, onde você tem que fazer o registro. Quer dizer, aí já foi um avanço no sentido Com certeza, já melhorou bastante. Inclusive, hoje em dia, antes existiam muitas pessoas, de fato, ainda hoje existem algumas pessoas que não têm nenhum registro, nem não têm documentação. E essa questão de a lei indicar que na própria maternidade já sai o registro ali certinho, dificultam até mesmo, por exemplo, questões de adoção à brasileira, em que às vezes outra pessoa pegava a criança para registrar, enfim. Essa medida, essa lei que institucionalizou dessa forma, melhorou bastante essa questão da subnotificação relativa aos registros de nascimento. Foi um avanço importante. Foi um avanço, né? Mas precisamos avançar ainda mais. Agora, esse foi um passo, doutora. Agora, mesmo assim, a gente está vendo que continua. Sim. E aí a campanha fala de paternidade e maternidade também. Isso. Mas só que é infinitamente maior o caso de falta de paternidade. Sim, mas assim, a campanha tem também maternidade, porque hoje em dia nós também existe aquilo que é chamado de maternidade ou paternidade socioafetiva, por exemplo, em que muitas vezes a criança acaba, por exemplo, ao longo da vida sendo criada, digamos assim, por uma outra mãe, ao mesmo tempo da biológica. E aí hoje já é possível haver esse reconhecimento espontâneo de maternidade ou até de paternidade mesmo. Mas aí seria uma transferência, né? Ou seja, não necessariamente existe a possibilidade de haver um registro com 2 mães. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. E aí essa possibilidade de registrar, por exemplo, uma mulher que teve um filho ou uma filha e aí a tia da criança ou a tia dela também participou, é mais ou menos essa situação? Pode acontecer, mas isso precisa ter todas as provas de que, de fato, aquela criança tem um vínculo afetivo com essa outra suposta mãe, né? É necessário fazer essa prova, porque também não tem como banalizar, né? Porque senão muitas pessoas poderiam estar registrando ali pessoas como seu filho ou sua filha, mas de fato existe essa possibilidade, vamos supor, de às vezes alguém ali próximo, ou às vezes até companheiras homoafetivas, né? Isso. Que possuem ali o vínculo com a criança, de querer registrar. E é possível sim, mas tem que ter toda a instrução probatória, tem que ter todas as provas, mas é possível. Agora,
a partir do momento que consegue o registro, a criança também passa a ter direito à herança dos bens da outra... É como se fosse mãe, como se fosse pai, e tem todos esses direitos que eu falei, pensão alimentícia. Não é só o ônus, né? Também, não é só os bônus, tem também o ônus, né? Relativo a todo esse dever de cuidado, de guarda. Às vezes é necessário também trazer assistência social para poder fazer todo o estudo social para ver como se realmente aquela criança tem aquele vínculo com as pessoas. Mas, assim, essa campanha nacional, o objetivo principal é voltado mesmo para a paternidade, justamente em razão desses números que até você falou aí no início da reportagem, que são altos de pessoas que realmente não têm o nome do pai no registro de nascimento. E aí, a Defensoria busca, por meio dessa campanha, é um trabalho que nós fazemos todos os dias a Defensoria está realizando esse tipo de trabalho, então quem tiver esse problema pode buscar a Defensoria Pública, que nós iremos realizar toda a orientação jurídica e encaminhar, a depender do caso, porque são casos e casos, né? Para a situação, mas especificamente nesse dia 15 de agosto, é feita uma campanha nacional, não só na Defensoria Pública do Piauí, mas de todos... Então daqui a um mês, né? Exatamente daqui a um mês. Mas em todas as defensorias do Brasil vai estar tendo essa campanha, nessa data, onde se busca dar uma maior visibilidade para essa questão e concentrar nesse dia o máximo de casos possíveis para que possa tentar se resolver da melhor forma. Agora, essa é uma data para chamar a atenção, para tentar fazer um mutirão de casos, o maior número, como a senhora falou, de casos. Agora, qualquer período do ano a defensoria pode ser procurada, Sim. Né? Aqui em Teresina, fica ali na sede, na rua Nogueira Tapeti, 138, né? Próximo ao Teresina Shopping. De 8 às 14 horas, as pessoas podem estar se dirigindo ao primeiro atendimento. Se repassada todas as orientações de documentação, enfim, todas as orientações. Agora, eu não sei se a Defensoria Pública, quando recebe um caso, esses números que foram divulgados são números alarmantes. Os casos que chegam da Defensoria, é feito um estudo, quer dizer, para depois... não só mostrar a estatística em termos quantitativos, mas também o tipo de caso para ir classificando. Tem esse Porque assim, painel? São várias as questões. Existem pessoas que chegam lá, os dois, tanto a mãe quanto o pai, e o pai, às vezes, o suposto pai, na verdade, tem uma dúvida, né? Então, a gente, às vezes, quando o pai vai junto, a gente tenta fazer algum acordo, a mediação, conciliação, e muitas vezes há o reconhecimento espontâneo ali, mesmo já tendo o registro tirar inicial. Dúvidas e tal. Isso, a gente faz a sala de mediação, a gente tem um núcleo de solução de conflitos e tenta-se essa conciliação. Então, é uma possibilidade. A outra possibilidade é que, às vezes, a mãe não tem mais contato com o pai, ou o pai não quer tentar esse acordo, então ela traz os dados do suposto genitor, e aí é ajuizada a ação judicial em si, né, em que ele é chamado pelo juiz, aí entra com o processo judicial, para fazer todo, e aí vai seguir todo o trâmite. Agora, nesse caso, desculpa interromper, mas só porque é interessante, nesse caso, foi um relacionamento, e aí depois o pai, não de forma programada, mas questão de trabalho, questão de... viajou, foi embora, ninguém sabe mais o paradeiro. Tem como... Algumas vezes é possível sim, porque muitas vezes também a mãe, ela tem o contato dos familiares do pai, por exemplo, então é possível... quando é um paradeiro incerto, de chamar os outros familiares para se tentar por meio do reconhecimento dos outros familiares, porque hoje o DNA ele acaba abarcando os familiares ali próximos, né? Então, às vezes o pai ou já faleceu, há a possibilidade de reconhecimento pós-mortem, ou às vezes está... A Defensoria também tem uma boa relação com o sistema prisional, alguns deles estão, inclusive nesse mutirão vai ser possível fazer no sistema prisional, alguns deles estão custodiados, então não podem fazer o exame fora, mas existe um convênio, e é feito lá, a coleta do material é feito lá, dentro do estabelecimento prisional, e aí, após isso, é feito no laboratório todo o reconhecimento, e se der positivo, é reconhecida a paternidade. Agora, doutora, vamos imaginar aqui que, não sei, por um motivo ou outro, a mãe entrou com pedido de reconhecimento 6 meses depois, 1 ano depois, e a qualquer momento é possível. E aí foi feito todo o processo. Sim. Aqui eu estou tentando... visualizar as situações. Visualizar as situações para tirar dúvidas. Aí ela entra e é feito todo o processo e constatado que realmente ele é o pai. Mas só que até então... ele não tinha cumprido, digamos, com as obrigações de pai, Sim. pagando a pensão alimentícia. Então, é possível pedir um retroativo desde o nascimento? Como é que funciona? Isso varia muito conforme situações. É meio complicado eu dar esse tipo de situação uma resposta
concreta e correta, objetiva, porque assim, são casos e casos. Situações que envolvem direito de família são muito complexas, porque é necessário analisar cada caso individualmente, mas o que eu posso dizer é que, em regra, o que é válido é a partir do momento em que é reconhecido em diante, é que ele tem o dever legal de cumprir as obrigações, tanto alimentares quanto as outras obrigações de genitor, né? Anteriormente, até antes de ser reconhecido, é como se ele não fosse pai, então não existiria, a priori, esses direitos. Pode até ter, mas num caso bem específico. Mas num caso bem específico, em que vai ter toda aquela prova de que, por exemplo, ele sabia, ele sabia que era, não tinha dúvidas e que mesmo assim estava se negando, mas assim tem que ser algo bem provado, mas em regra, como regra, é só a partir do momento do reconhecimento. Doutora, tem casos de mulheres que sabem quem é o pai, mas por um motivo ou outro não procuram a defensoria? Pois é, porque assim, são situações muito delicadas, como eu falei, direito de família envolve muita coisa. Eu costumo até dizer para os assistidos que é algo que vai além da justiça, né? Não é algo propriamente só jurídico, né? Muitas vezes é muito complicado para um juiz, uma entidade ali externa à família, determinar algumas coisas ali dentro do ambiente familiar. E essa parte de direito de família é muito isso, né? Principalmente quando envolve essa questão de identidade biológica, enfim. Existem direitos, que é o direito da criança de ter seu direito reconhecido, né? De ter sua origem biológica reconhecida, mas também existe o direito da mãe de, até certo ponto, algumas questões muito íntimas delas, elas não quererem repassar. Então, assim, muitas vezes elas sofreram abusos, enfim, são coisas muito íntimas em que não dá para julgar ou saber ou entender o porquê que elas não procuram o pai. Às vezes são questões relativas mesmo a elas, muitas vezes não sabem realmente quem são o pai, né? Então, assim, diante de toda essa questão de um machismo estrutural, de elas já se sentirem estigmatizadas em algumas situações, elas acabam não buscando, preferem, às vezes por falta de informação também. Então, por isso a importância de haver essa divulgação aqui nos canais de comunicação de que é possível elas buscarem a defensoria para averiguar quais os direitos elas possuem e, principalmente, os direitos da criança, né? Às vezes não é nem dela, às vezes é da própria criança de ter ali, de saber quem é seu pai, de saber sua origem biológica, de ter contato com sua família, né? Então, são várias as questões envolvidas. Agora, doutora, tem também, digamos, situações em que a mulher teve múltiplos parceiros, e aí ela aponta que aquele é o pai, e ele não é que ele diga que não é, ele diz, olha, eu não tenho certeza, então vou fazer o exame de DNA. Sim. E aí há uma insistência de que o exame foi comprado, de que o exame foi influenciado, o resultado foi influenciado, e aí verifica-se depois que o próprio juiz ou os advogados apresentam a seguinte situação. Ela teve múltiplos parceiros, mas ela queria que esse aqui fosse o pai porque tem uma condição financeira elevada, enquanto, na verdade, o pai era outro. Essa situação é passível de punição, no caso, para a mulher? Não, não é. Porque, assim, como eu falei, eu entendo até como uma certa forma de um machismo estrutural, que existe, né? Que muitas vezes ela se sente, às vezes, tolhida, envergonhada de buscar, e às vezes acontecem de, como eu falei, às vezes ela não saber de fato quem é, e às vezes ela querer que seja alguma pessoa, ou indicar que seja uma e não seja, de fato, mas não há nenhuma punição relativa a isso. Inclusive, por exemplo, se aquela pessoa que ela indicou como pai está pagando ali espontaneamente, por entender que talvez exista essa possibilidade de ele ser pai, está pagando ali uma pensão alimentícia espontaneamente até o resultado do DNA, e quando sair, se porventura sair um resultado negativo, ele não tem como cobrar o que foi pago, entendeu? Então, se ele estava assumindo e pagando aquela responsabilidade, a não ser que ele prove expressamente que ele foi muito enganado, enfim, como eu lhe falei. É um pouco complicado dizer situações abstratas. Isso, é um negócio. E outra, doutora, demanda um tempo, um desgaste. É um pouco complicado. Acho que para quem passa por essa situação, só se ver livre já é um motivo de... Exato. Agora, a mãe também, e aí é muito complexo, como a senhora falou, mas, por exemplo, a mãe sabe quem é o pai, ou tem quase certeza que o pai é fulano, tem condições, e ela não foi atrás, vive numa situação de precariedade, e ela, com essa atitude de não ir atrás, não buscar a paternidade do filho ou da filha, ela está privando o filho e a filha de ter o mínimo de dignidade. É por isso que nós reforçamos a necessidade de haver essa divulgação muito importante desse tema, dessa campanha. Como eu lhe falei, é um serviço que a Defensoria faz diariamente, mas que é importante nesse mês de agosto, que é o mês dos pais, por isso que
essa data é escolhida para essa campanha, de fazer essa divulgação, porque muitas vezes a mulher, por orgulho, ou às vezes por pensar que não vale a pena ir buscar o direito, mas não é um direito dela, é um direito da criança, e às vezes ela está tolhendo, ela está impedindo o filho dela de ter os direitos básicos dele, que é o reconhecimento da origem biológica. Muitas vezes, quando cresce, a criança quer só saber mesmo quem é o pai e não vai atrás de nada, não vai atrás de pensão ou de herança, mas quer saber quem é o pai, que é um direito que todo mundo tem. Então, assim, eu peço que as mulheres, se alguém estiver nessa situação, pensem que não é um direito seu, é um direito do seu filho de saber quem é o pai, e depois cabe à criança ou ao adolescente decidir se ele vai querer manter o vínculo, ou se o pai também vai querer manter o vínculo ali, porque ninguém pode obrigar essa questão do vínculo, né? Por exemplo, nenhum juiz, nenhum estado pode obrigar o pai a amar um filho, mas o mínimo dos direitos, que é dar o suporte material, se ele puder, com base na necessidade, possibilidade, questões sucessórias, isso é o direito mínimo que o estado pode garantir para aquela criança, né? Mas, enfim, eu peço que quem estiver nessa situação procure a defensoria, procure advogado, se for o caso, enfim, procure a justiça para que se possa tentar resolver, porque não é um direito seu, é um direito da criança. Doutora, em regra, assim, é um processo longo? Sim, isso varia muito, como eu lhe falei, também não tem como dizer que é um processo longo ou não é, vai variar muito do caso. Aqui em Teresina, por o fato de ser uma cidade mais populosa, que tem com certeza muito mais casos que o interior, em regra demora mais um pouco, mas não quer dizer que todos os casos vão demorar. Como eu lhe falei, acontecem casos em que a gente consegue resolver na própria defensoria, no núcleo de solução de conflitos. Exatamente. Ou às vezes, quando a parte ela quer pagar para sair mais rápido, tem condições de pagar, então sai mais rápido o resultado. De outra forma, no interior do Piauí, que também não podemos esquecer, o interior é gigante, e no interior também tem muitos casos desses, né? Inclusive, às vezes até por falta de informação, lá, a depender da realidade, às vezes o resultado sai um pouco mais rápido do que aqui, porque são menos processos, né? Então, assim, não tem como eu afirmar se demora ou não, mas caso a pessoa esteja nessa situação, recomendo que ela procure a defensoria, todas as informações vão ser repassadas, tanto de documentação quanto da situação jurídica, e como eu lhe falei, não tem como fazer uma previsibilidade diante da situação, mas temos como afirmar que uma hora vai dar certo. Agora, duas perguntas para a gente concluir. A primeira é a seguinte: tem o inverso, tem situações inversas. Por exemplo, o homem se relacionou com aquela mulher, mas aí ele nunca foi avisado que ela engravidou, por exemplo. Depois, muito tempo depois, ele toma conhecimento que ela teve um filho. Aí ele começa a desconfiar que o filho, que ele é o pai. Sim. Aí ele verifica também que ela vive numa condição degradante, vive saindo, deixa o filho só. Aí ele quer não só reconhecer a paternidade, mas quer a guarda. Acontece também isso? Acontece. É raro, mas acontece. Acontece com menos frequência, mas é possível sim ele poder entrar com uma averiguação de paternidade e com pedido de oferta de alimentos. Existem casos em que eles mesmos ofertam os alimentos, e existem casos até mesmo de pedir a guarda, né? Só que, como eu lhe falei, isso é possível, mas aí vai ser averiguado, o juiz vai fazer um relatório social para saber como é que é a condição da mãe, como é a condição do pai, porque tudo isso depende do caso concreto, mas é plenamente possível, sim. Agora, para a última pergunta, que essa dói muito, né? Para muito. Atraso de pensão alimentícia da cadeia, né? Dá. Dá e rápido, né? Sim, exatamente. E é um caso assim, às vezes, muitas vezes, inclusive, alguns homens, eles têm resistência em assumir formalmente na certidão, no papel, com medo justamente dessas responsabilidades da pensão e de acabar sendo preso por um possível inadimplemento, né? Então, muitas vezes, eles já sabem que ficam ali assumindo, às vezes dando ali um certo apoio material, mas sem querer registrar, justamente para tentar evitar essa questão da prisão civil. Porque aí, a partir do momento que tudo é registrado, a regularidade tem que haver a regularidade. Agora, pode ser que em situações, doutora, de imprevisíveis, perdeu o emprego, tá doente, você tem que procurar a justiça para tratar. Olha, eu não posso dar os 100% que foi designado, durante 2 meses tem que dar um percentual menor, tudo isso tem que ser tratado. É possível fazer uma revisão, por exemplo, porque, como eu lhe falei, os alimentos eles são feitos com base em 2 princípios, da necessidade da criança ou do adolescente e da possibilidade do pai. Então, o juiz ele analisa o quanto é que a criança precisa, quanto é que o pai pode, ou a mãe, se for o caso, pagar. Tudo isso pesa, né? Tudo isso pesa. Então, vamos supor que o pai tinha uma certa condição financeira boa, mas perdeu o emprego, aconteceu algum caso de doença, alguma coisa, então ele tem que comunicar ao juiz essa situação, provar
essa situação e pedir uma redução, por exemplo, ou um abono ali durante um determinado período. Outro caso também que acontece com frequência, por exemplo, quando eu faço alguns acordos de alimento, eu coloco o percentual quando ele está empregado e o percentual de quando ele está desempregado. Já faz isso para... Nem sempre acontece, mas eu sempre tenho esse cuidado e muitos defensores, muitos juízes já colocam essa previsão de quando está empregado e quando não está. Então, assim, são situações e situações. Mas essa questão de pensão é realmente bem complicada. Eu conheço alguns casos aí que os homens foram presos aí, exatamente essa resistência. Um caso aqui que é até didático. Né? Nesse caso ele pagava regularmente, pagava até mais, dava até mais. Só que ele nunca guardou recibo nenhum. Sim, e tem que ter as provas, é aquela história de qualquer compra, você não tem o recibo, a nota fiscal do produto, você não pode trocar, Exatamente. Não pode... E aí, quando ela foi cobrar, ele disse que não pagava, que já tinha pago, e aí ela entrou com a ação. Quer dizer, por mais que você prove que retirou aquela quantia da sua conta, mas, então assim, é preciso que tanto a mulher quanto o homem se resguardem de todos os recibos, documentos, para não dar nenhum problema. Exatamente. E lembrando, né, como a doutora disse, a pensão, o objetivo é resguardar com a pensão os direitos do filho. Da criança. Tem muita mãe que se aproveita aí para querer comprar isso, comprar aquilo. Não, é do filho. Né? A mãe pode entrar nessa equação, aí depende também de... Por exemplo, no caso de provar, doutora, que a mãe ela era empregada, ganhava o salário dela, mas que por um motivo ou outro, após o nascimento da criança, ela teve que deixar o emprego para cuidar da criança. Entra na equação também? Não, pois é, isso como eu lhe falei. É meio complicado dizer uma resposta objetiva para essa pergunta, porque vai depender do caso. Mas, assim, isso daí já não entra na questão pai e filho. Isso daí já entra na questão esposo, esposa, né? E no caso, vamos supor que fossem casados e que a esposa dependia financeiramente do marido. E aí eles chegam, se porventura, a se divorciar, existe a possibilidade, se ficar provado que ela dependia financeiramente dele e não podia trabalhar para cuidar da família e tudo, de receber alguma pensão por determinado período de tempo. Mas isso tudo tem que ser provado. E isso daí não é relativo à questão maternidade e paternidade, é relativo à questão do vínculo conjugal, né? Então são coisas diferentes, são pensões diferentes. Quando é a questão de pai para filho, a pensão é pro filho, para a criança. Mas, assim, o que eu posso lhe dizer é que 99% dos casos, não vou dizer 100% porque unanimidade, mas, assim, a mulher, ela gasta muito mais do que a pensão do que o homem dá. Então, assim, não sobra para a mulher gastar. Então, porque uma criança, um adolescente hoje, tem gastos muito altos, né? Agora, a senhora falou, gasta com o filho. A criança. Agora, tem os pais, eles... alguns casos procuram a defensoria para dizer o seguinte, eu tô pagando isso, mas o meu filho está sofrendo com isso porque a mãe desvia parte da pensão para gastar com isso para ela. Acontece, mas assim, o que é que acontece? Nosso público da defensoria são pessoas bem hipossuficientes mesmo. Uhum. Então a gente não trata de pensões altas ou de valores altos, são pensões realmente bem pequenas que de fato dão mal para... não dão realmente para a subsistência da criança. Então, acontece, mas é raro. E, assim, acontece de, às vezes, o pai vir dizer que, por exemplo, a mãe não está dando os cuidados necessários, ou está maltrato, essas coisas. Mas, assim, dessa questão do desvio é um pouco mais difícil, porque a gente lida com pessoas hipossuficientes, né? E aí, assim, só para fechar agora mesmo, a senhora falou aqui dos familiares, né? DNA com os familiares. Na impossibilidade total do pai pagar a pensão, isso pode ser... Essa responsabilidade pode ser transferida para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, quer dizer... É possível, é uma responsabilidade subsidiária que a gente chama, que é justamente tem que provar de toda forma que o pai não pode, porque a responsabilidade é do pai, não é dos avós, mas improvado que aquele pai não consegue, de alguma forma, por algum motivo, arcar com suas responsabilidades, aí é possível demandar os avós com uma responsabilidade subsidiária, ou seja, mas aí eu preciso provar que o pai não pode para que eu possa demandar os avós, né? Doutora, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Então, tem esse período da campanha, mas a defensoria pode ser procurada o ano inteiro. Então, a doutora disse, olha, você vai lá, tira suas dúvidas, tenho certeza, todo mundo tem dúvidas na hora de realizar um processo como esse. Então, começa a se resolver a partir do momento que você procura a defensoria, ouve as explicações e a partir dali se toma as decisões. Né? Isso, aí eu queria aproveitar o espaço, agradecer pelo convite e pela possibilidade de falar aqui sobre esse tema e justamente pedir que, caso tenha alguma situação, compareça na defensoria,
Como eu lhe falei, casos de família, casos que envolvem averiguação e investigação de paternidade são muito específicos. Então, não tem muitas vezes como responder abstratamente. Então, vá na defensoria, tem alguma dúvida, leve sua situação, que vai ser feito atendimento, pegar a documentação e esclarecidas todas as dúvidas, para que você realmente não fique sem acesso aos direitos mínimos e necessários, principalmente da criança e do adolescente. Obrigado mais uma vez pela participação da senhora.